Mais de 1 milhão de pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido a doenças causadas por mosquitos. Mais de 700 milhões de pessoas são infectadas todos os anos em todo o mundo. Cerca de 80% desses espaços que se tornam focos do mosquito acontecem em casas, residências, em espaços e objetos comuns. Hoje nós vamos conversar com o Naldo Galdino, que é agente de endemia e supervisor de arboviroses, que vai mostrar para a gente alguns exemplos de espaços que podem se tornar possíveis focos. Seja bem-vindo, Naldo. E aí, quais são os exemplos que você vai trazer para a gente hoje? Bem, dentro das nossas casas a gente tem riscos em potencial que normalmente são negligenciados. Isso não é falta de atenção do morador ou da dona de casa. É que o agente de endemias ele tem esse olhar mais técnico e é aí que a educação sanitária feita nas casas tem esse objetivo de mostrar para a dona de casa que coisinhas simples que a gente tem no nosso dia a dia dentro das nossas casas são os principais focos e os principais pontos de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Como, por exemplo, os descartáveis, que são largados de forma irregular ou que não são dados a devida responsabilidade, como, por exemplo, cascas de ovos, tampinhas de garrafa, algumas garrafas descartáveis que deveriam ser acondicionadas em sacos plásticos amarrados e colocados em áreas cobertas, que nem sempre acontece, sacos de lixo que são deixados do dia da coleta, que são esquecidos, porque tudo isso, se passar de uma semana, ou seja, passou dos 10 dias, é capaz do mosquito ter colocado ovos e se reproduzir. E hoje a gente montou aqui um cenário com exatamente esses e outros exemplos que o Naldo está falando aqui. E vocês podem notar que tem um detalhe, Naldo. Explica para a gente o que é esse diferencial nesse cenário que vocês montaram. Esses aqui são as principais coisas que a gente encontra nas casas. Os focos que nós recolhemos, normalmente eles se encontram em cascas de ovos, em tampas de garrafas, potes de iogurte que são às vezes descartados de maneira irregular ou são às vezes esquecidos mesmo. Porque na maioria das vezes as donas de casa elas podem fazer uma faxina uma vez por semana. Mas se isso não ocorre e esses objetos descartados são esquecidos, eles se transformam em focos em potencial. Chamamos a atenção também e pedimos a colaboração de donos de bares e restaurantes ou aquele consumidor de final de semana que toma umas garrafinhas e deixa aquelas famosas long necks descartadas no quintal. Após uma chuva, por exemplo, em 7 dias a gente tem reprodução de mosquito da dengue. Então o acúmulo de garrafas num local que não seja coberto ou que não seja acondicionado bem amarrado, ele se transforma num foco em potencial. E aqui tem uma coisa também que é bem comum, principalmente no cenário da cozinha, que são as cascas de ovos, um espaço aqui que já foi consumido em um leite condensado, descartáveis, Danone. Fala um pouco pra gente sobre essa parte em específico. A gente está no período de férias, as crianças estão em casa, às vezes a dona de casa vai preparar um brigadeiro, esquece aquela caixinha descartável que acumula bem água, porque ela é bem vedada, bem lacrada. E aí, quando ela fica aberta e exposta, acumula água. Ou as crianças que consomem bastante iogurte, se esse copinho descartável não for deixado de maneira correta, ele se transforma em foco. Tem também aquele costume do vasinho de planta. Tem gente que gosta de decorar a casa com a plantinha na água. É preciso lembrar que as plantas devem estar na terra e se por acaso, por uma questão cultural, a dona da casa quer mantê-lo na água, não é proibido, mas é preciso que se faça com responsabilidade. Troque essa água pelo menos uma vez na semana, lava bem esse depósito, que aí dá certo. Tem uma coisa que eu queria chamar aqui a atenção e até pedir para o Naldo comentar, que é o quê? Às vezes as pessoas costumam colocar sacos de lixo na calçada, um pouco antecipadamente, ele fica um espaço sujeito a novos focos. Inclusive tem um exemplo desse aqui que o Jair vai mostrar para vocês, porque se chover ou houver qualquer tipo de situação, isso pode acabar prejudicando também os moradores, não só da residência, como de toda a vizinhança, né, Naldo? É preciso lembrar que todo bairro tem um calendário de coleta. O carro da coleta passa em determinadas datas, em determinados dias. Se a dona de casa não se atentar para essa coleta e descarta o lixo lá na calçada, uma noite de chuva, por exemplo, o saco plástico acumula água. Se ela perdeu o dia da coleta e esse saco de lixo passa de uma semana para outra, com certeza vai criar fogo. E lembrando, a água da chuva, ela tem maior facilidade de reprodução do mosquito porque é uma água limpa, isenta de cloro, de produtos de aditivos químicos. Não que a água da torneira não propicie o mosquito da dengue, ela também causa essa reprodução. Porém, a água da chuva, a gente tem notado que a reprodução é muito mais rápida.
Perfeito, muito obrigada pelas informações, Nalda. Então, para a gente encerrar, deixe um recado para o pessoal de casa, falando também sobre a importância de confiar no potencial do trabalho dos agentes de endemias, que estão preparados para identificar esses focos que muitas vezes passam despercebidos. Isso, o agente de endemias ele tem esse trabalho de transformar a informação técnica numa linguagem mais comum para a dona de casa. Então, a parceria entre a população e o núcleo de endemias ela é fundamental. O trabalho do agente de endemias sozinho não tem êxito, o trabalho da dona de casa sozinha não é o suficiente, então vamos nos unir e todos juntos contra o Aedes a gente vai vencer essa batalha. Muito obrigada pelas informações. É isso aí, a gente traz todas essas informações porque as pessoas acham que podem se tornar difíceis encontrar espaços assim dentro da própria residência. Mas eu vou ressaltar aquela informação que eu falei no começo dessa reportagem. Cerca de 80% dos focos de mosquitos são encontrados em residências, em casas, em espaços comuns, assim como esses exemplos que a gente trouxe até aqui. Então é esse o recado de hoje, volto com você no estúdio.